Assiste esse vídeo aqui, ó. Quando foi o último dos antigos governantes romanos? 400 depois de Cristo? O saque de Roma? Ou que tal 1453 e a queda de Constantinopla? Ou que tal a Primeira G Mundial? Alguém aposta na Primeira G? Será? Então vamos recapitular um pouco do último vídeo sobre a nobreza negra ou veneziana e... essas são as dinastias predadoras do século XIV ao XVIII, centradas em Veneza. Também falei sobre os antigos fenícios, que eram construtores de navios e marinheiros altamente qualificados até 600 a.C. Eles desapareceram. Depois, por volta de 1300, surgiu a marinha veneziana, que dominava o Mediterrâneo. E também temos Gemistos Platon, nos anos 1300, mais uma vez. E ele simplesmente fundou a Academia Platônica sobre o antigo Platão, de 300 a.C. Platon e sua academia foram financiados por Cosmo Médici, fundador da dinastia bancária internacional dos Médici, o que os tornou os governantes de fato de Florença. Eles também controlavam a Igreja de Roma e financiaram a educação e as artes durante toda a Renascença, o Renascimento. Embora o Império Romano tenha muitas evidências tangíveis de sua existência, toda a ideia que temos dele vem desses sistemas educacionais financiados pelos Médici, exatamente como as instituições Rockefeller de hoje. Só que eles eram os guardiões do conhecimento após as calamidades dos anos 1300. Veja mais vídeos sobre isso no estudo do Tempo Fantasma. Mas não importa como você pense, cerca de 2/3 da Europa tinham desaparecido. Essa era uma época em que, se você não gostasse do que estava sendo ensinado, era só ir lá reclamar com a Inquisição. Os Médici não apenas controlavam a igreja, mas também a academia e o pensamento secular. Portanto, eram eles que controlavam literalmente as prensas de impressão, depois que 2/3 da população haviam desaparecido, na cidade mais proeminente do mundo, Florença. Médici foi o padrinho da vida real, o poderoso chefão, e se aliou à nobreza veneziana, que controlava todas as rotas comerciais do Mediterrâneo. Se você está pensando que os anos 1300 deveriam ser primitivos por causa dos vikings no History Channel ou de youtubers que não conhecem a história, é assim que eles viviam nos anos 1300. A classe alta viveu em extremo luxo por milhares de anos, com sofisticadas rotas de comércio internacional pertencentes a empresários ricos e administradas por pessoas que podiam pagar por uma marinha inteira. E eu diria que o mundo estava à beira da Revolução Industrial quando ocorreu a mudança dos anos 1300, pois dizem que foi nessa época que começaram a surgir moinhos de vento, canhões e serrarias movidas a água. Isso aconteceu na República de Veneza. E todos esses desenvolvimentos tecnológicos surgiram do nada depois de 800 anos sem nenhum desenvolvimento tecnológico. De qualquer forma, acho que estabelecemos muito bem o pós-reinício dos anos 1300. O norte da Itália tinha o controle da religião, da educação e do comércio internacional. Então, eles literalmente escreveram os livros sobre o que aconteceu antes de tudo isso. Eu nunca tentei colocar tudo isso em uma sequência linear, então vou dar o meu máximo aqui, mas a história oficial diz que Constantino mudou a capital do Império Romano para Constantinopla em 300 d.C. Assim, tinha o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente caiu por volta de 500 d.C., enquanto o Império do Oriente estava apenas começando, e governou essa área por 1100 anos. Me mostra qualquer outro império que tenha durado tanto tempo. Vamos lá, em primeiro lugar, ninguém jamais se autodenominou bizantino. Isso foi cunhado em 1500 por Hieronymus Wolff. Hoje em dia, você ouvirá estudiosos dizerem que algumas informações são bizantinas, o que significa que não temos nenhuma informação sobre elas, que estão todas envoltas em segredo ou excessivamente complexas e complicadas. E eu já disse para vocês muitas vezes que a verdade geralmente é simples. Aqui, isso resume bem o Império Bizantino. Inauguração de Constantinopla, 330 d.C.
Saque de Constantinopla, 900 anos depois, em